E tudo começa quando Lívia e Felipe fazem uma viagem juntos a Bela Rosa a pedido da Condessa Vitória, que neste momento já está bem próxima de Lívia, sem saber que a moça, na verdade, é a sua neta. Na hora de voltar embora, um grande temporal cai, fazendo com que Ariel pare o cocheiro e diga: acho que devemos nos abrigar em algum lugar. E Felipe pergunta: onde estamos? E Ariel responde: fique tranquilo, conheço tudo por aqui e já me abriguei nessa tapera antes. Preocupada, Lívia quer saber onde de fato eles estão. E Ariel responde rapidamente: a senhorita não conhece, mas pode ficar tranquila. Sem saída, os três entram dentro da tapera e, percebendo que Lívia treme de frio, Felipe tira seu casaco e coloca sobre ela, que protesta dizendo que está bem. E, insistindo, Felipe fala: não seja teimosa, por favor. Nisso, Ariel entra dizendo: que sorte grande eu ter me lembrado desta tapera, não é? E nada confortável, Felipe constata. É um lugar bastante ermo. E Ariel se justifica: estava abandonado há algum tempo, mas eu vim aqui recentemente e limpei tudo. Lívia, muito preocupada, diz: não vamos passar muito tempo aqui. Eu não posso. E Felipe constata: quem decidirá isso é a tempestade ou Deus, porque acredita tanto nele? E Lívia rebate: por quê? O senhor não acredita? E de pronto, Felipe responde: no Deus que castiga as pessoas? Ou que deseja que uma jovem passe a vida presa em um convento? Não. E vendo o desconforto de Lívia com suas duras palavras, o conde diz: desculpe-me. Nisso, Ariel, que estava acendendo a lareira, fala: o frio vai passar. Estão com fome? Trago comigo sempre uma garrafa de vinho e um salame. Felipe, nessa hora, agradece, porém diz que isso fica para mais tarde. Já sozinhos, o conde diz: seu noivo vai ficar preocupado com a sua demora. E mentindo sobre o noivado, Lívia apenas fala que Pedro confia nela. E Felipe rebate: pois eu acho que ele se controla, mas é bastante ciumento. Se bem que ele deve confiar em você. Uma jovem como você não arriscaria sua reputação se não tivesse certeza que fosse se casar. Lívia fica sem entender o que Felipe está querendo dizer e ele esclarece: eu me refiro às visitas que Pedro faz ao seu quarto. Lívia, mais uma vez, não entende de onde Felipe tirou essa informação e diz: deve ter sido a sua noiva, a senhorita Melissa, que teve essa impressão, mas eu posso lhe garantir. Porém, Felipe a corta dizendo: você não me deve satisfação nenhuma. Lívia continua a falar: eu só estou me defendendo de uma falsa acusação. E querendo entender a história, o conde pergunta: então, quer dizer que a minha noiva inventou que o Pedro foi ao seu quarto? E sem paciência, Lívia responde: pense o que quiser. Para mim é pouco importante. Não vejo a hora que essa chuva passe para que eu possa voltar logo. Nisso, Ariel volta e diz: a situação está pior do que eu esperava, conde Felipe. O rio transbordou e não há como o coche passar. E, inconformada,
Lívia fala: não me conformo. Ter que passar a noite aqui parece um pesadelo. E desconfortável pelas palavras de Lívia, Felipe diz: eu posso dormir no coche, se minha presença a incomoda tanto assim. E rapidamente, Ariel fala: perdão, mas não há espaço para 2 homens se abrigarem, senhor. E eu estou acostumado a dormir lá. Com licença. Já sozinhos, Felipe acaba se sentando ao lado de Lívia e pergunta: não está me culpando por isso tudo, está? Lívia nega e rindo, Felipe diz: desculpe, mas a verdade é que estamos agindo os 2 como 2 crianças mimadas. Perdoe meu mau humor. Desculpe, mas só de pensar em você e Pedro juntos eu fico assim. Desculpe. Lívia o encara com ternura e pergunta: e se eu disser que entre nós 2 nunca existiu nada, você acreditaria? E prontamente Felipe responde: acreditaria. Eu não consigo duvidar de você. Quando me olha assim, seus olhos são sinceros e sem graça. Lívia pede: Felipe, não fala mais nada, por favor. E esperançoso, o conde pergunta: você não acha que uma força maior nos colocou aqui agora para podermos passar mais horas juntos? Para de uma forma mágica mudarmos nossas vidas? Você não acredita nisso? Mas antes da gente continuar com o vídeo, já me deixa o seu like, que é super importante. E se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e me conta uma nota de 0 a 10. Qual nota a novela Além do Tempo está merecendo na sua opinião? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E franca, Lívia responde: nós já conversamos sobre isso. Eu pensei que eu tivesse deixado claro. Nessa hora, Felipe se desculpa e garante que não quis ofendê-la com suas palavras. Lívia sorri e Felipe fala: eu nunca vejo você rir assim. Você fica ainda mais linda. E muito sincera, ela diz: eu não tenho muitos motivos para sorrir, Felipe. O conde concorda e fala: eu sinto isso. Você está sempre ansiosa, os nervos à flor da pele, como se diz. Você não está feliz com esse casamento com o Pedro, não é? E sincera, Lívia fala: eu não estou feliz com muita coisa, mas vai passar. Tudo passa, acaba. É assim na natureza, é assim na vida das pessoas. E percebendo a tristeza em suas palavras, Felipe se aproxima e diz: eu sei que foi criada no convento e deve ter sofrido muito lá. Eu perdi os meus pais muito jovem ainda. Foi num acidente na estrada. Praticamente, fui criado por minha tia que, digamos que não seja a pessoa mais amorosa que eu conheço. E curiosa, Lívia pergunta: Você foi muito apaixonado pela mãe do Alex? E o conde responde: um casamento de conveniência. Foi tudo acertado entre as nossas famílias. Mas eu aprendi a amar a Berenice. Desculpe, eu não costumo tocar muito nesse assunto. E sem entender o porquê dele estar tão emotivo e sua resistência ao falar sobre o assunto, Lívia pergunta: por que não? Perdão,
Eu não queria. E cabisbaixo, Felipe diz: muito mais do que isso. Eu fui injusto com a Berenice. Eu a julguei. Não acreditei nela por conta de uma calúnia. Enfim, um dia eu lhe conto tudo o que aconteceu. E com um olhar triste, Lívia constata: um dia você vai se casar, Felipe. Os dois se encaram e bem próximos, o conde diz: não se ofenda, Lívia. Não fuja de mim. Mas eu não posso me casar com Melissa. Eu te amo. Não fuja mais de mim. Lívia fecha os seus olhos com a declaração do conde. E neste momento, os dois acabam se beijando apaixonadamente. E logo em seguida, Felipe suplica: não fuja mais de mim, meu amor. Nós nos amamos. Eu vou conversar com o Pedro. Vou terminar com a Melissa. Lívia sorri e apaixonada se declara: eu te amo, Felipe. Os dois se beijam mais uma vez e Lívia diz temerosa: mas eu não posso. Você não... Nesse momento, sem entender o que está acontecendo, Felipe a interrompe perguntando: não pode? Por quê? Você sempre fica falando que não pode, mas... por quê? O que é tão forte assim para impedir o nosso amor? E sem jeito, Lívia responde: como eu vou explicar? É tudo. E achando que entendeu o motivo, Felipe fala: Pedro, ele é apaixonado por você desde menino. Eu sei. E eu converso com ele. Ele vai ter que aceitar. Ele quer um casamento sem amor? É isso? E Lívia tenta dizer: Felipe, a Condessa Vitória. Meu Deus, como é que eu vou explicar? E Felipe fala inocente: vai ter que entender. Minha tia, ela tem um carinho muito especial por você. Você sabe disso, não é? Melissa também terá que aceitar. Eu me sinto o pior dos canalhas quando eu penso na situação toda, mas quando eu estou ao seu lado, eu sinto você assim. Tudo parece mais simples. Lívia concorda com ele e diz: eu sei. Eu também perco a cabeça. Eu perco a razão. Eu não quero pensar em mais nada essa noite. Só essa noite. Então, os dois se beijam novamente e acabam passando a noite juntos na tapera, sem pensar em mais nada, somente no amor que um sente pelo outro. E me conta o que vocês acharam aí de Felipe e Lívia se declararem aí um para o outro. Será que finalmente agora os dois vão ficar juntos depois de passar essa noite na tapera? E assim, na minha opinião, acho que já tá na hora desses dois se acertarem, né? Deixarem tudo para trás e viver o amor deles, porque sempre vai ter um impedimento, sempre vai ter um porquê. E se eles não deixarem isso de lado, nunca vai acontecer eles. Sempre vai ter algo que vai impedir. Eu acho que é isso que eles têm que entender de fato. Que neste momento só importa eles e o amor. Eles não se entregaram um ao outro, não se declararam, não estão juntos com a ajuda de Ariel, né? Que Ariel é um anjo ali, meio que um cupido para fazer esses dois se acertarem. E tá na hora já deles tomarem o amor deles para se esquecer todo mundo. Mas enfim, gente, essa é a minha opinião. Comenta embaixo aqui a sua, que eu quero muito, muito, muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo. Eu tô muito feliz com a repercussão do último vídeo que eu fiz, falando aí sobre o último capítulo de Terra Nostra. Se você não assistiu, vai lá assistir e comenta também a sua opinião, que eu quero saber se você concorda comigo, se você não concorda. Enfim, vai lá pra gente encerrar de vez a novela Terra Nostra, que foi um grande sucesso.
Beijo, fui!